Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e estou na companhia da repórter Thaís Reis Oliveira. Olá. E do redator-chefe Sérgio Lírio. E nesta semana trazemos, luxo na capa. Agora o elo fraco da família. Antes era o Flávio, né? Agora as atenções se voltam. Juntou ali na linha de tiro. Se voltam para ele, né? E o André Barrocal, em Brasília, que preparou essa matéria, fala um pouquinho aí sobre essa onda, essa pressão que ronda a família Bolsonaro em torno desta figura. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. Isso, na minha reportagem eu trato de Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Ele se tornou um problema para o pai do mesmo modo que o irmão mais velho, o senador Flávio. Carlos está numa verdadeira linha de tiro graças a coisas que fez, mas também a uma disputa antecipada na direita brasileira de olho na eleição presidencial de 2022. Uma disputa que tem como personagens discretos os governadores de São Paulo, João Dória Júnior, e do Rio, Wilson Witzel, ambos declaradamente interessados no lugar de Bolsonaro. Carlos, vereador no Rio, é alvo em 3 frentes. Em uma delas, é investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio por suspeita de empregar funcionários fantasmas e de praticar rachadinha, um esquema de divisão de salário de funcionários do Legislativo com seus patrões. Carlos também está na mira da CPI das fake news, que investiga as milícias digitais bolsonaristas. Sua convocação foi proposta na CPI e parece inevitável que isso aconteça, a sua convocação, depois do depoimento da deputada Joyce Hasselmann. Ela deveria ter ido à CPI na última quarta-feira, mas pediu para adiar o depoimento, que deverá ocorrer em 4 ou 11 de dezembro, para poder caprichar melhor no seu material, no material que levará à comissão. Carlos também é cercado por um caso mais delicado, a investigação da morte da vereadora Marielle Franco. Ele depôs a Polícia Civil do Rio nesse caso em abril do ano passado. O motivo é que ele e a vereadora alimentavam uma certa hostilidade mútua. Carlos é morador do condomínio da Barra da Tijuca, no Rio, em que mora um dos suspeitos do assassinato de Marielle, o ex-PM Rony Lessa. Lessa recebeu a visita desse mesmo condomínio do seu comparsa no crime, Elcio Vieira de Queiroz, que já posou com fotos ao lado de Jair Bolsonaro. Enfim, é isso da minha reportagem da semana. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. E aí, Sérgio? Essa reportagem do Barrocal, ela junta vários aspectos, né, como ele mesmo falou na sua exposição aí, na explicação da matéria. E, quer dizer, a situação do Carlos começou a ficar um pouco mais complicada e ele desapareceu das redes sociais, né? Desde o dia 12 ele não opera mais. Ele que era um ativo, né? Até chegou a deletar alguns conteúdos, né? Sim, os perfis dele estão fora do ar mesmo, você não encontra nada ele relativo tuitava em nome Carlos, do pai, sim. né? Ele atribui essa milícia das redes sociais que ele comandou durante a campanha, atribui a isso a vitória do Bolsonaro. Sim. E ele está na mira, como disse o Barrocal, da CPI da fake news, ainda envolvido também nessa história das rachadinhas que envolvem um irmão, e agora foi citado aí, que estaria sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, um componente importante dessa história toda, Rodrigo e Thaís, é que não é possível descartar que o governador Wilson Witzel, de alguma forma, use politicamente esse processo. Sim. Ele que foi um aliado de ocasião do Bolsonaro, né? Juntou-se ao Flávio Bolsonaro, a toda a campanha bolsonarista, e se elegeu daquela forma como se elegeu no Rio de Janeiro, 3 semanas antes da disputa eleitoral. Ele não aparecia mal nas pesquisas, né? Quer dizer, era um ponto fora da curva e de repente teve aquela ascensão enorme. Ganhou. Todo mundo fala do caso dos santinhos, né? Que ele apareceu junto ao Bolsonaro em santinhos que foram distribuídos pelo WhatsApp em massa e ninguém sabia quem ele era. Ganhou como Witzel bolsonarista.
E agora? o próprio presidente ele atribui, né, essas denúncias ao governador Sim. Wilson Witzel, né? Exato. Agora, é um caso realmente curioso, porque assim, há uma série de coincidências envolvendo a família Bolsonaro, né? Você pega assim, o executor do crime é vizinho do presidente e do Carluxo, né? O motorista aparece em fotografia ao lado do presidente. O ex-PM, que é acusado de ser o chefe, né, do escritório do crime, recebeu 2 homenagens do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa e tinha a mãe e uma esposa ou uma companheira empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, assim, por mais que isso não queira dizer nada, Sim, não prove sim. nada, é muita coincidência. Sim, né? exato. Na verdade, seria até estranho se a Polícia Civil não tivesse levando em consideração essa possibilidade, até porque o Carlos e a Marielle brigaram, é fato sabido, né, que eles brigaram um dia antes da morte dela, que ambos eram vizinhos do mesmo gabinete, então são muitas coincidências, né, e é gravíssimo que o filho de um presidente da República esteja sendo investigado num caso como esse, mas ao mesmo tempo seria até estranho que essa possibilidade não fosse considerada pela polícia, né? Se houve de fato ou não um envolvimento direto no assassinato da Marielle, é haver, e Sim, obviamente tem as que ser- suspeitas estão tem que aí ser e investigado, todos eles claro. têm o direito, né, da presunção da inocência. Mas o fato é que é inegável são as relações do clã, da família Sim, com com as milícias, com as milícias. exato. E isso por si só é algo que precisa também de uma investigação mais profunda. Quer dizer, são muitas ligações, muitas. De emprego, de troca de informação, de troca de favores. Quer dizer, tem aí um universo. Os Bolsonaros sempre foram defensores, né? Todos eles, Sim. do pai aos filhos, defensores das milícias. Né? Agora, o Carlos também está na mira da CPI das fake news? Não? Sim, ele tá na mira, até porque ele foi sempre convocado se apresentou, a depor, foi né, convocado no a caso. depor. E ontem teve um burburinho em Brasília, porque o Zeca Disseu, deputado, soltou um Twitter falando assim, bomba, né, está para acontecer alguma coisa em Brasília, pode ser o fim da família Bolsonaro. Tá? Logo depois surgiu essa história de que o Carlos poderia estar sendo estaria sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas antes disso circulou a informação de que essa bomba, na verdade, estaria sendo preparada pela Joyce Hasselmann, que também foi convocada a depor na CPI. Ela pediu para adiar porque ela alegou que recebeu novas informações, que ela está fazendo uma perícia de toda essas informações que ela tem e que ela vai levar isso ao depoimento para provar como atuaram as milícias bolsonaristas durante a campanha. É outro caso também de uma ex-aliada. Hoje você tem, na verdade, os dois grupos de resistência ao Bolsonaro, os dois focos que deveriam mais preocupar, ele fica sempre falando da esquerda, fica falando do Lula, que estão aí nessa situação assim, a cavaleira dos eventos. Assiste o jogo e não tem influência nenhuma. Quem cerca o Bolsonaro, na verdade, são dois grupos de interesses diferentes. O Witzel no Rio de Janeiro e o Dória em São Paulo. O Dória está atraindo para sua aba ex-bolsonaristas, Alexandre Frota, a própria Joyce Hasselmann, para quem ele ofereceu o posto de vice-prefeita, né? Candidata com Bruno Covas. Na chapa com Bruno Covas, e o Bebiano. O Bebiano, esses dias, deu mais uma contribuição desfavorável ao Bolsonaro, né? No caso no caso do Moro, Moro, dizendo né? que o Moro conversou 5 ou 6 vezes com o Paulo Guedes sobre a sua nomeação para o Ministério da Justiça. Quer dizer, o que só reforça que a atuação enquanto juiz dele ao longo do processo eleitoral foi uma atuação absolutamente política. Suspeita e política. Né? Ele liberou trechos de uma delação do Antônio Palocci no meio das eleições, que não tinha nenhuma novidade, só repisava velhas acusações contra o PT, influenciou no jogo eleitoral e é retribuído com o cargo de ministro da Justiça. Então são esses hoje os dois focos, né? E o Bolsonaro tenta ali de alguma forma atacar, ele tem sido mais direto com o Witzel, mas ele sabe também que o Dória, e assim, então, até porque quem tem produzido também informações desfavoráveis a ele na CPI da fake news são esses ex-aliados. Primeiro foi o Frota, que identificou vários empresários que teriam financiado essa milícia digital para Bolsonaro, e agora a Joyce Hasselmann, que tem
essa expectativa de que ela traga informações muito comprometedoras para a CPI. A ver, né? Porque Sim, também será? A gente tá num Eu mundo não acho, onde não acho saudável verdades e mentiras ficar sempre com essa expectativa de da próxima bala de prata, sabe? Sim, não podemos, acho, repetir o Lula preso amanhã nesse polo. Eu queria comentar rapidinho também que hoje quinta-feira, enquanto a gente está gravando, teve a reunião de lançamento do Aliança pelo Brasil, que é o partido do Bolsonaro. Eu acompanhei alguns discursos, né? Os advogados que engendraram a saída do Bolsonaro do PSL tomaram a frente e eu fiquei um pouco impressionada, assim como esse sim é o partido do Bolsonaro, a sua imagem e semelhança, né? O lema Deus, Pátria e Família tá lá. Tá lá, né? O combate ao comunismo, uma questão da livre iniciativa, falam também da moral brasileira que eles querem manter, enfim, é um discurso totalmente sem sentido, mas me chamou a atenção que esse é um partido que se parece muito mais com o Bolsonaro do que se pareceu o PSL na época das eleições, assim. Então eles têm algumas projeções megalomaníacas. Tem só um problema, e aí gostaria que você analisasse, é o seguinte: pode ser que não dê tempo desse partido obter o registro. Sem registro não tem fundo eleitoral, sem fundo eleitoral não tem campanha. Como é que é possível pensar nisso em relação à eleição municipal de 2020? Quer dizer, se esse novo partido do Bolsonaro ficar de fora, onde é que o governo federal vai encontrar alianças para manter esse projeto? Então, é difícil pensar. Eu acho, pensando nesse cenário que o Aliança não consiga lançar candidatos, eu imagino talvez um retorno arrependido ali ao PSL, porque o campo que envolve o Democratas, o PSB, o Cidadania, ex-PPS, hoje está pensando na tal alternativa de centro, né, que descambaria no Luciano Huck, foi assunto de uma capa aí há poucas semanas. Então, eu imagino um retorno a esses partidinhos que apoiaram o Bolsonaro nas eleições e talvez a volta do cão arrependido para o PSL. Porque eles têm uma briga jurídica pela frente, porque essas assinaturas têm que ser coletadas à mão, né? E é muito difícil em 6 meses você coletar 500 mil assinaturas. Vamos lembrar do caso da Marina, né? A Marina tentou fazer um partido às pressas para as eleições, não conseguiu. Sim. E teve que esperar. E ela acabou se juntando naquela época, naquele projeto do PSB, né? Sim. E ficou na aba ali até conseguir criar a rede. Demorou bastante. Eles querem... Se bem que, assim, talvez não para as eleições municipais, mas dê tempo para as eleições de 2022. Essas com certeza, mas é importante mas aí concorrerem agora. Sim, é porque tem isso. Em geral, as eleições municipais são descoladas das eleições presidenciais. Sim. Mas essa guarda um pouco de semelhança com outros momentos que aconteceram no Brasil, principalmente ali na transição do Collor e tal. Essa eleição municipal, a depender de como ela acontecer, ela pode significar a reorganização de um certo campo que está hoje perdido. Sim. E a reaproximação, talvez, do queSim. você pode chamar de centro-esquerda com o centro democrático e tal. Poder sair ali novas alianças em vista de 2022. Então, de forma muito peculiar, essa eleição do ano que vem vai ser muito importante para esse jogo político. Até porque está todo muito desorganizado desde 2018. Né? Agora estão começando as primeiras conversas, principalmente no campo progressista, né? Está tudo muito solto ainda. Mas, enfim, o que a Aliança vai explorar para conseguir concorrer de fato, né, às eleições, que é muito importante para que eles capilarizem a militância pró-Bolsonaro, é uma brecha na lei eleitoral que fala apenas de assinaturas, né? O que o advogado do Admar Gonzaga, o advogado do Aliança, defende é que como a lei não fala em assinaturas escritas, elas poderiam ser coletadas digitalmente. Mas vai ser uma batalha ainda, então é difícil saber. Mas agora o Bolsonaro tem um partido para chamar de seu. O bolsonarismo tem uma casa agora. Não é bonita, não. E a Thaís, ela preparou essa semana também uma matéria sobre as ameaças que rondam o SUS, o Sistema Único de Saúde. Thaís, conte um pouquinho pra gente. É o seguinte, faz algo de 10 dias, o Ministério da Saúde lançou um programa cujo nome é Previne Brasil. E, na verdade, o mote do programa é mudar a forma como hoje o governo repassa dinheiro para os municípios, né, o fundo da Saúde, para que eles levem adiante os projetos do SUS. Esse projeto tem o apoio de alguns conselhos municipais, né, estaduais, mas ele ainda não foi aprovado e nem houve nenhuma consulta ao Conselho Nacional da Saúde, que é quem tem que dar aval para esse tipo de projeto.
O que muda substancialmente hoje, cada cidade recebe o dinheiro conforme o número de habitantes que tem, né? Uma cidade grande ou pequena. O governo agora quer repassar o dinheiro conforme o número de pessoas cadastradas nas unidades de saúde. Então, rompe-se ali um dos principais princípios do SUS, que é o da saúde universal para todo mundo. Então, você vai passar a atender só as pessoas que estão cadastradas, né? Isso impõe uma perda muito grande para alguns municípios. Então, houve um cálculo do Conselho dos Gestores Municipais aqui de São Paulo, com quem eu conversei, que projeta aí talvez uma perda de 40% nas receitas na cidade de São Paulo. E só 1/3 das pessoas que moram nesse estado, que é o mais rico do Brasil, que tem acesso informatizado, são cadastradas no sistema. Então, muitas dessas cidades que já estão até aqui com o orçamento do SUS, hoje gastam 30%, vão, na verdade, perder dinheiro, né? Vão ter que tirar recursos, não se sabe de onde, para de novo investir na atenção básica. Eu imagino que até os municípios mais pobres devem ser os mais atingidos, né? Exato, porque é né? aquele município que às vezes não tem um computador bom, um sistema de internet adequado. Na verdade, o que os especialistas dizem é que hoje o SUS com certeza atende muito mais gente do que o DataSUS, né, que é o sistema que coleta esses dados, pode provar, não registra. Porque muitos desses municípios justamente não tem computador, não tem como colocar isso. Thaís, essa sua matéria sobre o SUS, ela em grande medida se liga ao conjunto. A gente fez uma reportagem especial essa semana sobre o ataque à proteção do trabalho, né? Sim. Desde o governo Temer para cá e como tem piorado. E o Márcio Postman deu uma excelente entrevista que compõe esse material, e ele chama, o economista, ele chama atenção para um ponto muito interessante. Ele diz o seguinte: é a maior contra-revolução liberal desde 1930. Não, na verdade, o conjunto de medidas que o governo federal mandou ou pretende mandar para o Congresso é o ataque final à Constituição. Sim. Né? É o desmonte final. Então, a ideia de saúde universal e pública, educação pública, seguridade social, tudo, de alguma forma, é passível de ser desmontado, de ser aniquilado por uma outra forma. Sim, sim. Né? Na ideia de que você precisa liberar o recurso e mudar o caminho do desenvolvimento brasileiro. Sim. O mais interessante, quer dizer, na verdade, o que mais também vale a pena notar nesse momento é que o Chile está prestes a rever isso. Quer dizer, o modelo chileno, que é esse que inspira o Paulo Guedes, está prestes a ser mudado porque o presidente Sebastián Piñera do Chile propôs, diante da pressão das manifestações, e chegou a um acordo com a oposição para criar uma Assembleia Constituinte para rever a Constituição feita durante a ditadura do Pinochet, que estabelecia isso. Quer dizer, ou não estabelecia nenhum dos direitos, né? Isso. Assim, essa Constituição, acho que vale lembrar, ela tem que começar do zero, esse novo processo. Eles não vão tomar como base nenhum item do texto que foi deixado pelo Pinochet nos anos 80. E eu acho que vale destacar que assim, o Chile ele teve um período de um crescimento econômico substancial e aparece nos rankings de competitividade como um país bastante competitivo e tal, mas isso é muito diferente de você dizer que a população vive bem. Exato. E eu acho que é isso que está se manifestando agora no Chile. Mas tem outro texto também tem um texto muito interessante também nesse conjunto do especial sobre trabalho, de um professor aposentado da FGV, que ele diz que o arranque da economia chilena se deu depois de ajustes do projeto do Pinochet feito no fim dos anos 80, início dos anos 90. Ele diz que a Constituição naquele modelo foi aprovado, aquela política econômica ultraliberal começou a ser aplicada em 10 anos. Em uma década, ela não produziu nada, só produziu miséria, pobreza e incerteza. E aí foram feitos alguns ajustes no sistema que possibilitaram o crescimento. Como também outros economistas têm dito, que é o seguinte: essa recuperação da economia brasileira, mesmo que pequena, mas que agora parece mais consolidada, está se dando não pelas ideias ultraliberais, mas pela adoção de políticas, vamos dizer assim, heterodoxas para poder fazer a economia andar. A liberação do FGTS, o dinheiro para os municípios, quer dizer, na verdade o governo de fato está aplicando uma política contrária ao que ele fala, tirando a reforma da Previdência e tal. O fato é que no dia a dia, na gestão diária da política econômica, você tem a redução dos juros, você tem uma política muito mais heterodoxa do que liberal. Sim. É verdade. É verdade. Mas
de qualquer forma, mesmo com esses sinais de recuperação econômica, a gente vê que no Brasil, nos últimos 4 anos, houve a incorporação de 4,5 milhões de pessoas na extrema pobreza, vivendo com menos de $1,90 por dia, né? Uma situação E a prometida geração de empregos, desde a época da reforma trabalhista do Temer, ela não veio. Ela veio na forma do emprego ruins, pagam de mal, Uber, do bico. Exato. Né? Essa que é e nem aí se realizou a promessa. Vale lembrar que quando a reforma trabalhista foi promulgada, o então ministro da Economia, Henrique Meirelles, prometeu a criação de 6 milhões de empregos. É sempre a mesma história. Agora o governo fala com esse projeto aí para os jovens, para a geração de emprego dos jovens, fala em 1,5 milhão de empregos em 10 anos. Mas essas coisas não sabe de onde se tiram esses números, como é que se produz essas estatísticas, e em geral elas não se realizam. Aliás, isso é um caso até... o economista Luiz Gonzaga Beluso até brinca com isso, né? Quer dizer, em vez de taxar as grandes fortunas, o governo passou a taxar a grande pobreza. Pega quem está desempregado, taxa para financiar a política pública. É realmente surpreendente. Né? Inovador. E ontem a gente teve o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro, feriado em alguns lugares, comemoração, teve uma passeata ontem, um dia de protesto muito bonito aqui, passando aqui perto da gente, onde a gente está agora, que a gente não vai dizer onde é. Descubram. E o Rodrigo fez uma matéria sobre o racismo, né? Esse racismo estrutural brasileiro, né, Rodrigo? E ontem também, de qualquer forma, foi um dia para se lamentar em certa medida, não foi? Sim. Não, foi bastante. Primeiro que, assim, na véspera, nós tivemos 2 espetáculos grotescos, né, de discriminação na Câmara dos Deputados. Né? Um dos deputados, o Coronel Tadeu, ele destruiu uma charge que estava exposta nos corredores do Congresso. Né? Era uma charge que denunciava o genocídio da população negra nas periferias. Né? Ele viu naquilo, alegou ter visto naquilo um insulto à atuação da polícia e se sentiu no direito de destruir aquela charge, aquela placa. E quando ele chega no plenário, ele é cumprimentado por um outro deputado, também do PSL, né? O Silveira, aquele que quebrou a placa da Marielle, né? Que fez fama dessa forma, né? Que ganhou essa repugnante popularidade, né? Quebrando a placa em homenagem a uma vereadora que havia sido assassinada com 4 tiros na cabeça. Ele ganhou popularidade graças a isso e foi lá, cumprimentou ele e ainda fez um discurso no plenário da Câmara, no qual diz que é natural que mais negros morram, porque mais negros usam armas, mais negros praticam crimes e por aí vai. Absolutamente o próprio coronel lá que arrancou a charge disse que os negros são mais envolvidos com o tráfico de drogas, então, portanto, isso explica também o número de assassinatos. Né? E no Dia da Consciência Negra nós tivemos o episódio também de um professor da Unesp, né, que foi insultado, né, chamado de macaco enquanto caminhava na rua, e ao tirar satisfação, ainda o agressor o esfaqueou. Isso no dia 20, no Dia da Consciência Negra, que mostra aí que realmente o Brasil não conseguiu superar esses 3 séculos e meio de escravidão, né? E faz jus ao título de ser o último país das Américas a ter abolido a escravidão. E é curioso porque essas notícias elas vêm justamente no momento em que tinha pelo menos um indicador que parecia promissor. Sim. Né? Você pega todos os indicadores, se você pegar questão salarial, se você pegar a questão do acesso a uma série de coisas, você mostra assim, um abismo entre brancos e pretos e pardos inacreditável. Mas teve um aspecto que houve uma evolução interessante, que foi o fato dos negros agora serem maioria nas universidades públicas. Né? Então, pretos e pardos correspondem a 50,3% do total de estudantes de graduação nas universidades públicas, muito em função das políticas de cotas, né?
Mas, enfim, isso nem de longe significa que o racismo está superado, Sim. porque no Brasil é como você disse, o racismo ele é institucional, né? Mesmo nas universidades que adotaram o sistema de cotas, há um problema de você verificar a veracidade dos candidatos que se apresentam como cotistas. Tem muitos brancos fraudadores, vergonhoso, Sim. inaceitável esse tipo de situação, mas tem. E, Rodrigo, esse acesso dos negros à universidade, ele se dá por igual em todas as áreas do conhecimento? Onde falta esse é outro ponto também que alguns especialistas com quem eu conversei apontam. Fala o seguinte, olha, se você pega em cursos da área de humanas, em cursos de licenciatura, os negros são até mais do que 50%. Sim. Mas quando você vai para cursos mais disputados, mais concorridos, como medicina, engenharia, direito, ainda são minoria. E não deveriam ser, porque pretos e pardos correspondem a 55% da população brasileira. Refletia a nossa demografia. Se a lei de cotas tivesse sido cumprida à risca, pelo menos nas universidades federais, você teria que ter 55% de alunos negros nesses cursos mais concorridos também. Sim. Né? E o que se vê exatamente é esse tipo de prática, de fraude, né? de pessoas brancas que se apresentam como pardas e tal, para se beneficiar de uma política que não é voltada para elas. Mas foi um bom começo, obviamente precisa de uma correção, e a gente precisa lembrar o seguinte, nos Estados Unidos, que é o país, por exemplo, que os bolsonaristas amam de paixão, né? As políticas afirmativas, incluindo as políticas de cotas, foram essenciais para a criação de uma classe média negra. Nós estamos falando dos Estados Unidos, sabe qual é o percentual da população negra? Menos de total? 10%, né? Não, 13, por aí, 10 e tal. No Brasil, são quantos? Qual é a porcentagem de negros hoje? Negros e pardos no Brasil compõem quanto por cento da população? 55%. 55%. 55%. E eram minoria na universidade até há pouco tempo, né? Minoria aliás, nos cargos. eles continuam subrepresentados, né? Porque se você fala que negros correspondem a 50,3% e eles são 55% da população, eles continuam subrepresentados nas universidades também, né? E mesmo essa política ela está ameaçada não só pelas fraudes, mas até pelos cortes promovidos pelo governo federal em bolsas de estudo, em auxílio residência, em auxílio alimentação. Você interrompe muito cedo, né, a carreira de alguém que teve acesso à universidade, que começou uma carreira acadêmica e de repente tem esse corte abrupto, né? Exatamente. Toda uma geração que alcançou. Porque na verdade o que mais importa nesse momento, como a gente viu também ontem numa cerimônia que aconteceu no Palácio, é impedir que nas escolas haja alguma discussão sobre religião, né? Porque ontem foi criado um serviço anunciado pelo Weintraub e pela Damares, um disque denúncia para falar de professores que por acaso venham ofender a religião, sabe-se lá o que isso significa, então, né? mas enfim, com certeza não são religiões afro. Essas bolsas elas são fundamentais para garantir a permanência desses estudantes, né? Você tem todo um desafio também de incluir na pós-graduação. Eu cheguei a conversar com uma doutoranda negra, né, da Universidade de São Paulo, está fazendo doutorado na área de políticas públicas. E assim, ela conseguiu fazer a graduação dela e o mestrado dela na Universidade Federal da Bahia, com um auxílio de bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia e tal. E ela passou no doutorado da USP, né, veio para cá, mas ela está sem bolsa. Né? Ela é uma das pessoas prejudicadas por essa redução significativa que teve aí no financiamento à pesquisa, em bolsas da CAPES, do CNPq, e a crise que atinge também as agências de fomento estaduais, né? Então, assim, ela tem um contrato de trabalho temporário, ela tem renda garantida por 3 meses, depois disso ela não sabe como ela vai se sustentar e está morando de favor na casa de irmãs que moram no Jardim Ângela, que é um dos bairros mais pobres e violentos da capital paulista, né? Fora isso, assim, mesmo que se forme no ensino superior, mesmo que tenha um desempenho acadêmico excepcional, existe a barreira no mercado de trabalho,
que é um outro ponto nisso. aí que é abordado na reportagem com mais profundidade. Mas aí outro dia a gente conversa sobre isso, você hoje falou demais, só porque você está saindo de férias, né? Ah, é verdade. Já deixar sua marca aí para os... É verdade, é verdade. Para quem nos assiste, esses milhões de telespectadores que nos acompanham. Estarei de licença nas próximas semanas para tratar das minhas olheiras. Mas, enfim, eu deixo um abraço. Eu não direi para você que a gente vai sentir sua falta, porque eu não sei se é verdade. Eu, certamente, a Thaís, eu não posso falar por ela. Será? Olha, eu desconfio. Rodrigo traz lanche de qualidade para aquela baia ali. Espero que os leitores merecem saber do seu bom gosto para de pro toda lanchinho forma, da tarde. eu não poderia me importar menos. E aí a gente encerra aí o JB Medeiros, um dos editores de cultura, fala da reportagem sobre a Linda Quebrada, que ilustra a abertura de Plural dessa semana. Então, JB, fala aí. Uma entrevista com a cantora, compositora, atriz, performer Linda Quebrada, ativista transexual, é o destaque de cultura de Carta Capital essa semana. Ela está numa novela da Globo, ela também tem um documentário estreando, chama Bicha Travesti, e fala sobre as questões de representação e de exceção dentro das mídias. Nós também falamos do primeiro festival de música indígena do país, que vai ser realizado nesse fim de semana em São Paulo, com nações de todo o país representadas. É isso, esse foi mais um fechamento. Obrigada pela audiência mais uma vez e até semana que vem. Até mais. Até mais.